cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E eles diziam em alta voz uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio da fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, essa brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Ele disse: vá e diga a esse povo: ouçam com atenção, mas não entendam, observem bem, mas não aprendam. Até aí. Amado Espírito Santo, nós oramos agora, pedindo a tua ajuda, pedindo a tua revelação, pedindo para que essa palavra não fique na nossa mente apenas, mas que ela exploda no nosso coração e mude a nossa vida. Sem o Senhor nada podemos fazer. Então vem e faz a tua obra, aquela que o Senhor planejou fazer. Usa-nos como ferramenta, como instrumento. Manifesta a tua glória em nós. Queremos o encontro contigo hoje, em nome de Jesus, amém. Coloca pra gente o tema do mês, por favor. Olha o tema do mês. É que eu estava pregando na célula antes de vir para cá, então o tema da mensagem: você já teve um encontro com Deus? Pergunta para quem está do teu lado. Pergunta: você já teve um encontro com Deus? Claro que eu já fui para o encontro, pastor. Talvez alguns falem: você estava até lá pregando no meu encontro, você não lembra? Não é disso que eu estou falando. A pergunta não é: você já esteve no encontro com Deus? A pergunta é: você já teve, de fato, um encontro com Deus? Esse texto que nós lemos, ele conta a história de um homem que relata o seu encontro com Deus. Isaías estava ali vivendo sua vida, fazendo aquilo que ele costumava fazer, já era um profeta de Deus. Mas ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele estava sentado em um alto e sublime trono, e a orla do seu manto, das suas vestes, enchiam todo o templo. E ele começa então a descrever o seu encontro com Deus. Ele fala: eu vi Deus, e ele estava assentado em um trono, e havia uns serafins que voavam. E ele descreve os serafins, ele diz, eram espíritos ministradores. Eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 voavam. E mais, eles conversavam um com os outros. E o assunto que eles falavam, um dizia para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu imagino que o outro falava: aleluia, é isso mesmo, é glória dele, ele é santo mesmo. Ele falou assim: mas tem mais. Toda a terra
está cheia da sua glória. E como foi o seu encontro com Deus? Se você fosse contar para a pessoa que está do teu lado, como tem sido? Porque um encontro com Deus, ele acontece de forma real, não de forma teórica. Um encontro com Deus, ele deixa uma história para a gente contar. O encontro com Deus, ele deixa marcas que nós podemos mostrar. Um encontro de verdade com Deus nos dá uma história. Isaías teve um encontro de uma vez só. O meu encontro não foi assim, igual ele. Eu fui me encontrando com Deus, me encontrando com Deus. E um dia eu via uma coisa, um dia eu vi o trono, outro dia eu via a orla do manto, outro dia eu vi o serafim, e a gente vai se encontrando, vai conhecendo, vai descobrindo. Para ele apareceu de uma vez. Mas normalmente o nosso encontro com Deus, ele não é, um dia aconteceu eu vi o Senhor, não. Quando eu fui para o meu encontro, ali eu descobri, ali eu enxerguei algo em Deus. Aí teve um acampamento de carnaval que eu estava, ali eu vi mais uma coisa do Senhor. Teve um culto que eu estava tão triste, ali o Senhor se revelou para mim, ali eu vi mais alguma coisa. Um dia eu estava na célula, e ali o líder da célula ministrou, e eu vi o Senhor mais um pouco. Eu vi mais detalhes do Senhor. Eu fui vendo, e eu tenho me encontrado com Deus. Porque o nosso encontro não pode ser um dia só e acabou. Não, queridos, cada dia nós vamos nos encontrando com Ele, e vamos descobrindo mais coisas. O quanto de Deus você descobriu. Isaías, em um dia ele descobriu que tinha serafim. Inclusive você não vai encontrar serafim em nenhum lugar na Bíblia. Você não vai encontrar serafim na Bíblia. O único lugar que cita, que fala de serafim, é nesse texto de Isaías 6. Não existe mais isso na Bíblia. Ninguém viu serafim, ninguém soube de serafim, ninguém falou de serafim. Só Isaías viu isso. Eles até viram, mas eles chamam de outros nomes. Em Apocalipse, em outros textos. Isaías viu o Senhor. E ele viu aonde ele estava sentado. E olha que interessante. A condição em que Isaías viu o Senhor. Ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias. O rei Uzias era primo de Isaías. Ou seja, num ano de muita dificuldade, num momento de muita tribulação, eu vi o Senhor. Você sabe o que representa para uma nação estar sem um rei? Sabe o que acontece quando um rei morre? O trono fica vazio. Porque até ver quem vai ser o sucessor, o que vai acontecer, o trono por um tempo fica vazio. O reino fica vulnerável. Porque os inimigos sabem que sem o rei para comandar o exército, para dar as direções, ou pior, com um rei às vezes iniciante, às vezes o rei é menino, como muitos lugares, muitos reis da Bíblia assumiram o trono ainda meninos. Salomão foi um. Ainda não tem experiência com batalha. Aqui Isaías estava falando, num tempo muito difícil eu vi o Senhor. No momento em que nós estávamos vivendo uma vulnerabilidade, eu vi o Senhor. O momento em que nós estávamos vivendo quebra de aliança, eu vi o Senhor. Porque quando os reinos que são aliados daquele rei, ele tem uma aliança com o rei, mas quando o rei morre, aquela aliança foi quebrada. E esses reinos, eles podem refazer a aliança com o filho, com o novo rei, para manter a aliança de reino, ou ele pode falar, eu estou livre da aliança, eu posso inclusive atacar esse reino agora. Em um tempo que Israel não tinha rei, um tempo
e que Israel não tinha governo. Num tempo em que não havia autoridade sobre Israel. Eu vi o Senhor. Você pensa que Deus ele se aproxima de você só quando tudo vai bem? Eu conheci o Senhor mais profundamente nas minhas dificuldades e tribulações do que nos momentos de alegria. Porque nos momentos de aflição, todo mundo vai embora. Quando você está lindo na foto, quando você está bem na fita, todo mundo em volta, aleluia. Mas quando você tem um problema, uma dificuldade, uma luta, todo mundo vai embora. Quem fica? O Senhor. As maiores experiências que eu tive com Deus foram em momentos que não tinha mais ninguém perto de mim. Eu olhava e não via ninguém, todo mundo tinha ido embora. Adivinha quem ficou? Adivinha quem foi o único que não foi, que nunca me deixou? Adivinha quem foi o único que estava comigo em todo tempo, em cada choro, cada lágrima, cada soluço, cada tristeza, cada momento de angústia. Tinha momentos que eu estava passando por situações que eu não queria falar para minha esposa, para não preocupá-la. O homem da casa, às vezes, tem que segurar alguns rojões. Eu não queria falar para o meu filho para não preocupá-lo. Eu não queria falar para minha esposa para não gerar tristeza, preocupação no coração dela. Eu falei, eu vou segurar até eu resolver. Adivinha quem estava lá? Sempre. Sempre. Se você já teve um encontro com Deus, então você sabe que Ele está lá sempre. O tempo todo, no momento mais difícil, todo mundo vai embora. Ou às vezes coisas que você não pode compartilhar com todo mundo, com ninguém. Coisas que são suas. Lutas que talvez ninguém entenda. Se você falar para o teu pai, talvez ele brigue com você. Se falar com a tua mãe, talvez ela não vai te entender. E aí você fala, e agora? Não tem ninguém. Estou sozinho. Aí é momento de ver o Senhor. E ele diz, quando Israel estava sem rei, eu vi o Senhor. Quando Israel estava desgovernado, eu vi o Senhor. E sabe onde ele estava sentado? Num alto e sublime? Num alto e sublime banco. Num alto e sublime banco. Numa alta e sublime cadeira. Num alto e sublime. O trono de Israel estava vazio. Estava sem governo, sem cuidado. Mas ele olha e fala, mas havia um outro trono. E ele estava muito bem ocupado. Israel estava sem governo. Mas eu olhei e vi um Deus que estava sentado no trono, no lugar de governo. Sabe, queridos, às vezes você olha para a tua vida e você fala, está tudo desgovernado. Perdi totalmente o controle. Eu não sei o que vai ser amanhã. Está acabando um ano, eu estou morrendo de medo de 2020. Vai que é 2019 parte 2. Tem gente que está, nesse momento, está desesperado. Porque ele não sabe se o casamento dos pais vai continuar em 2020. Ele não sabe se 2020 ele vai ter pai e mãe juntos. Ele não sabe se 2020 o pai vai arrumar emprego. E a situação financeira vai mudar. Ele não sabe se 2020 ele vai conseguir renovar o financiamento da faculdade. Ele não sabe se vai entrar na faculdade. Quem está terminando o 3º ano aí do ensino médio, o ano que vem vai disputar uma vaga em universidade. E aí? E você fala, pastor, eu vou tentar, mas eu não tenho nenhum controle.
trono da minha vida está vazio. Mas se você olhar para o Senhor, você vai ver que o trono dele não está vazio. Às vezes falta governo, falta direção na terra. Mas Isaías falou, no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que Israel estava vulnerável, no ano que Israel estava abandonado, no ano em que Israel estava sem governo, sem direção, eu vi o Senhor, e Ele estava sentado em um alto e sublime trono. Sabe quem senta no trono? Reis. E a orla do seu manto enchia o templo. Peraí, mas tronos não ficam em templos. Tronos ficam em palácios. Tronos ficam em castelos. Tronos não ficam em templos. Templo é lugar de buscar a Deus, é coisa espiritual. Os tronos não ficam nos templos. O trono de Deus fica. Porque Ele é rei e sacerdote. Por isso que Ele nos fez reis e sacerdotes. Ele não nos coloca nos palácios, Ele nos coloca nos templos. O trono que eu e você nos sentamos como reis, não é o trono de palácios, não é o trono de governos. É um trono de governo sim, mas de governo espiritual. Tudo estava sob o controle de Deus. Tudo estava sob o domínio de Deus. E os anjos tranquilos. O povo estava desesperado porque estavam sem rei, mas os serafins estavam tranquilos. Aleluia, santo, santo, santo. Não vou nem usar 6 asas, vou usar só 2. Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. O povo lá embaixo, ai meu Deus, e agora? E se os inimigos atacarem? E se Israel cair? E se agora não tiver mais comida? E se as alianças se desfizerem? E os serafins estavam lá, santo, aleluia, santo, santo. Oh, aleluia, vai Coríntia. Ah, toda a terra está cheia da sua glória. Uhul! Aqui na terra estava um fervo. Na terra era momento de tensão. Na terra era momento de preocupação. Na terra era momento de choro. Mas no céu, aleluia. Aqui está tudo bem. Aqui o rei está no trono, aleluia. Aqui está tudo certo. Toda a terra está cheia da glória de Deus, aleluia. Porque é assim que acontece. Quando você tem um encontro com Deus. Agora, uma coisa que acontece quando você tem um encontro com Deus. Você tem que reagir a esse encontro. Se você tomar um susto, você reage, sim ou não? Não é? Se você tomar um tapa, você reage, sim ou não? Você faz assim, ó. Pá! Você reage, você é crente, então você fala, eu dou a outra face, irmão, pode bater. Não é? Se você ganha um abraço, você reage. Cada coisa que acontece gera uma reação. Cada ação gera uma reação, sim ou não? Não é? Agora, qual é a reação de quem se encontra com Deus? Como alguém reage ao encontro com Deus? Talvez você diga, yeah, Deus, maravilha, uhul! Foi assim que Isaías reagiu? A Bíblia diz, olha qual foi a reação de Isaías quando teve um encontro com Deus. Olha o versículo 4. Suas vozes sacudiam todo o templo até o alicerce. Não, versículo 5, perdão. Versículo 5. Então eu disse, estou perdido. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Não, perdão.
estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe, queridos, eu vou provavelmente continuar, vou pregar a segunda parte dessa mensagem na semana que vem, porque eu tenho muita coisa para falar e não vai dar tempo. Então eu vou parar por aqui, e provavelmente a semana que vem a gente vai continuar. Sabe a diferença entre ter um encontro com Deus e ter um encontro com a igreja? Muitos tiveram um encontro com a igreja e acham que tiveram um encontro com Deus. A diferença é simples, para nós encerrarmos. Quem tem um encontro com a igreja, ele diz assim: a pastora passou por mim e não me cumprimentou. Sua malvada. O do bem brigou comigo, porque ele é muito mau, ele é do mal. E ele começa a olhar, quem tem um encontro para a igreja, começa a olhar para os outros. Ah, Thales, eu fiz aniversário e você não mandou um parabéns para mim no grupo da célula. Miserável. Seu incircunciso, filisteu. Quem tem um encontro com a igreja, passa pouco tempo, ele já começa a olhar para a igreja e ver os defeitos da igreja. Quem tem um encontro com a igreja, passado pouco tempo, começa a ver as mazelas da igreja. Olha lá o Iago, olha lá o Diogo, olha lá não sei quem, olha lá a Sandra, olha lá. E ele começa a apontar a igreja e ver o defeito da igreja. Quem tem um encontro com Deus, ai de mim, que sou uma pessoa ruim. Quem tem um encontro com Deus, quem tem um encontro com Deus, não olha para o outro. Quem tem um encontro com Deus, olha para si. Porque quando eu vejo o Senhor, eu vejo quem eu sou. Eu não vejo mais ninguém. Isaías não falou: ai meu Deus, eu tive encontro com Deus e meu primo pecou, meu filho, meu irmão, meu tio, meu discípulo, meu discipulador. Não. Ele disse: eu vi o Senhor, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim. O primeiro sinal de quem teve um encontro com Deus é que ele muda. Ele se arrepende dos seus pecados e do estilo de vida que ele vive. Quem teve um encontro com Deus se arrepende do estilo de vida que vive e muda. A Bíblia diz que um anjo pegou a brasa do altar, um serafim pegou a brasa do altar com uma tenaz e tocou. Ele falou: olha só, os seus lábios foram tocados com essa brasa, você foi purificado. Ele foi tocado onde ele reconheceu e aonde ele se arrependeu. Se ele dissesse: ai de mim, que meus lábios são impuros, meus olhos são impuros, minha mente é impura, meu coração é impuro, então o anjo ia catar ele e jogar dentro da braseiro. Pronto, meu filho, você está todo impuro, foi purificado. O anjo só tocou aonde ele reconheceu e se arrependeu. E o anjo falou assim: houve arrependimento, então toma, agora você está purificado. Quem tem um encontro com Deus, muda. Tem gente que muda imediatamente, é impressionante. Tem gente que teve um encontro com Deus, parece que, sei lá, explodiu uma bomba atômica dentro dele. Ele muda, ele se transforma, ele, não quero mais, afasta das amizades, para de ir para a balada, abandona o vício, e já transforma imediatamente. Tem gente que vai se transformando gradativamente, à medida da intensidade do seu encontro. Agora, eu nunca vi alguém que teve um encontro com Deus que não muda.
Alguns mudam radicalmente, instantaneamente. Eu me converti. Eu mudei. Vocês assistiram Vingadores? Quando o Hulk pega o Loki, faz pá, 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 pá. Ele fez isso comigo. Jesus fez igualzinho. Quando eu vi o Loki, eu falei, eu já vi, já senti isso. Eu sei como é que é. Porque quando eu me converti, parece que Deus catou e pá, 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 bruf. E eu falei, aleluia. Transformado. Já levantei dali, já não quero mais cigarro, não quero mais maconha, não quero mais bebida, já não quero mais nada. Tem pessoas que o processo de Deus é um pouco menos bruto. O processo é um pouco mais amoroso. Mas o importante, queridos, é que haja uma mudança. Eu encontro Deus e não mudo? Eu encontro Deus e não me arrependo? Eu encontro Deus e fico olhando para o Danilo, para o Jackson, e fico apontando o erro dele? Não, eu tive um encontro com a igreja. Hoje, queridos, sabe por que nós não ganhamos o mundo para Jesus ainda? Porque nós temos muita gente que teve um encontro com a Cristo Salva. Teve um encontro com a GP. E sabe quando nós vamos ganhar o mundo? Quando aqueles que já se encontraram com a igreja tiverem um encontro com Deus. E parar de olhar para o outro e apontar e começar a olhar para ele. Evangelho não é janela. Evangelho é o espelho. Evangelho é espelho, não é janela. Janela você olha para fora, você olha para o outro. Espelho você olha para você. É você que está ali. Você olha para a janela, você fala, olha o cabelo daquele ali. Olha a maquiagem daquela, que horror. Olha a perna torta do outro. Agora, quando você olha no espelho, você fala, nossa, a espinha aqui. Nossa, olha como o pé de galinha. Olha aqui como está. Quando você olha no espelho, você não vê o defeito dos outros. Quando você olha no espelho, você vê os seus defeitos. Quem tem um encontro com a igreja, olha pela janela. Amém, queridos? Aí atrás. Está tão ruim assim a palavra? Se quiser sair, fica à vontade. Por isso que as portas estão abertas. Para quem não quer ouvir a palavra, ter liberdade de deixar o recinto. Agora, se quer ficar, por favor. Um pouquinho de respeito não faz mal para ninguém. Posso continuar? Quando eu tenho um encontro com a igreja, eu olho pela janela e eu vejo o outro na janela. Mas quando eu tenho um encontro com Deus, eu vejo a mim. Eu olho e eu falo, que cara feio! Sou eu. Olha a bochechona, é minha. Olha os pés de galinha, é tudo meu. Todos os defeitos que eu vejo no espelho são de uma pessoa só. Quando eu tenho um encontro com Deus, eu olho no espelho. E Deus não... É interessante que ele disse assim, eu vi o Senhor, e ele disse, você é um homem impuro que habita no... Não, Deus não disse. O serafim estava voando com a asa, ele apontou para mim e disse, você é um homem impuro. Não, ele não disse. Ele disse, eu vi o Senhor. E eu disse, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando eu vejo o Senhor, eu digo, ai de mim, ai de mim. E quando eu digo ai de mim, e me arrependo do meu estilo de vida, quando há arrependimento, então há transformação. Isaías foi tocado e foi purificado. Quando você vê alguém dentro da igreja, que está na igreja e não muda, é porque talvez ele ainda não teve um encontro com Deus, a ponto de reconhecer o seu pecado e se arrepender. Porque quando você se arrepende, então o Senhor toca e muda você. Sabe por que o anjo teve que pegar uma brasa e tocar em Isaías? Porque ele por si só não conseguia se mudar, se transformar, se corrigir. Então ele precisou de uma ajuda, que só veio exatamente no lugar do arrependimento. Meus lábios são impuros. Se ele falasse assim, o meu olho é impuro, minha língua é impura,
o anjo só tocou, a brasa só veio sobre o lugar de arrependimento. Eu preciso tanto de ajuda, eu não consigo mudar, pastor. É, ótimo. Isaías também não conseguia. Mas quando ele teve o encontro com Deus, ele se arrependeu. E o Senhor o transformou. Quais as áreas que você não consegue mudar? Talvez o que está faltando, queridos, é menos esforço teu e mais encontro com Deus. É olhar para o Senhor e vê-lo no alto e sublime trono. É deixar um pouco mais o Senhor tomar lugar na tua vida. Fique de pé, por favor. Feche os seus olhos por um momento. A Bíblia diz que quem procura, acha.